Como assim pressão alta em crianças? Oxente, mas pode uma coisa dessas? Vamos conversar sobre isso? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. Ele acontece quinzenalmente às quartas-feiras, sempre às 9 horas da noite. Então lembre-se, de 15 em 15 dias a gente tem um encontro aqui marcado com você, porque você é o nosso convidado especial. Aliás, você vai perceber que nesse programa tudo é especial. Então, aproveite esse tempo aí para compartilhar com outras pessoas que são especiais para você também. Comenta, curte, compartilha. Aqui a gente vai falar sobre assuntos assim diversos que estão dentro do universo das pessoas com deficiência. E me diz aí, qual é o tema que você considera que não é um tema que fala sobre as questões de inclusão? Afinal, pessoas com deficiência são pessoas e tudo que tem a ver com pessoas tem também diz respeito às pessoas com deficiência. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Conta aí para mim nos comentários. E se você acha importante a gente tratar sobre esses temas, falar sobre isso, você pode fazer parte dessa missão com a gente. Sabe como? Sendo um amigo da missão. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma contribuição que esteja aí dentro do seu orçamento. Você vai abençoar a gente, eu tenho certeza que também você vai ser ricamente abençoado por Deus. E nós estamos aí no segundo programa de uma microsérie. A gente deu o nome de microsérie, sabe, né? Coisa da cabeça da gente. Nós estamos falando sobre o tema da hipertensão, ou seja, da pressão alta. Nós falamos sobre a pressão alta em adultos. E aí, se você não assistiu, não esquece, depois de terminar esse programa, acessa o link aí na descrição e vai lá e assiste, porque esse programa tá rico, tá cheio de informações importantes. E hoje nós vamos conversar sobre o tema da pressão alta em crianças. E sabe com quem a gente vai conversar? Com ela, com a nossa querida aqui, a doutora Sabrina. Ela já é uma querida nossa, sempre aqui no programa e com aquele jeitinho dela, sabe, de ensinar pra gente. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda, é sempre especial, é sempre uma felicidade ter você aqui com a gente. Eu que fico feliz com o convite em poder ajudar nesse projeto maravilhoso. Eu acho que o que você falou é exatamente o que acontece, né? As pessoas querem afastar quem tem alguma deficiência. Não, tudo tem que incluir, porque é uma pessoa e é uma pessoa especial, importante, e tudo que é falado para os outros tem que ser falado para eles também, porque também acontece na vida deles, né? Então esse assunto de hoje também tem que ser falado para eles também. Olha só, doutora Sabrina concorda comigo, hein? Então já somos duas. E a sua opinião? Você acha que tem algum tema que a gente não deve falar aqui? Deixa aí nos comentários, vamos lá, desafio você. Vamos conversar sobre isso. E hoje, então, nós vamos falar sobre pressão alta em crianças. Se você nunca passou por aqui, seja bem-vindo, primeira vez. Vou te apresentar, então, a doutora Sabrina para você também saber que ela é médica, que ela é pediatra pelo Hospital Infantil Menino Jesus lá de São Paulo, que ela é cardiologista pediátrica pela Santa Casa,
que ela é casada com o diácono Adaelson e ela congrega na Igreja Adventista da Promessa lá em Praia Grande. E sempre, sempre, a gente não pode esquecer de mandar um abraço para todo o pessoal de Praia Grande, tá bom? Pessoal de Praia Grande, manda um abraço para mim aí também, hein? Bota no comentário. E para Sabrina também, tá? Então, doutora Sabrina, o que é hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta em crianças, né? Coisa assim, interessante isso, né, doutora? Pressão alta em criança. A gente já começa pensando nisso, né? Porque, na verdade, a gente pensa que pressão alta é coisa de adulto. Que negócio é esse que tá aparecendo na criança? Final dos tempos, gente. Final dos tempos. E que é isso, né? Mas, na verdade, acontece sim. E o que é a pressão alta? Vamos voltar, então, lá e explicar como que acontece tudo isso. Lembrando que dentro do nosso organismo, nós temos o quê? Os vasos sanguíneos, nós temos o coração e nós temos o sangue. O sangue, ele é responsável por levar, então, oxigênio, os nutrientes para todo canto do nosso corpo, até lá no dedinho do pé. E para chegar até lá, ele tem que fazer o caminho e ele tem que andar por esse caminho. Como que o sangue anda? Né? Ele não é um carro que tem motor ali para andar. Como que faz tudo isso? Deus, com toda a sua sabedoria, ele criou o quê? O coração. O coração é o motor do nosso organismo, é a bomba do nosso organismo. Então ele bate ali e manda sangue para todo o corpo. Só que na hora que sai esse sangue, ele tem uma pressão. Essa pressão, ela tem que ser controlada, ela tem que ser de uma forma ali bonita, sabe? Que vai fluindo, que vai indo de forma constante e bonitinha. Quando essa pressão ela fica alterada, ela fica maior do que deveria e de forma constante, a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. É importante a gente lembrar que a nossa pressão, ela não é o mesmo número sempre, tá? Não é o mesmo valor ali, o famoso 12/8 que a gente conhece. Não é assim. Então, quando a gente está relaxado, a nossa pressão abaixa um pouquinho. Quando a gente está nervoso, correndo, a pressão pode subir um pouquinho, mas é algo ali controlado. Daqui a pouco ela volta ao número normal e tudo bem. Agora, quando ela fica alta constantemente, isso não é legal para o organismo. Isso vai fazendo mal, isso é uma doença. Então, a hipertensão, ela é uma doença crônica, ou seja, uma doença que a pessoa vai levar aí pela vida. Puxa, acho que deu pra gente entender assim, muito certinho. Agora sim, ela tá acontecendo em crianças, né? O que deixa a gente assim até um pouco assustado, porque antigamente a gente não ouvia falar sobre isso de pressão alta em crianças. Era coisa de adulto, mais, né, indo para ser idoso mesmo. Mas é verdade, doutora, que a obesidade infantil, que ela é o principal fator de risco para as crianças terem pressão alta, e existem outros fatores de risco, outras condições que predispõem essa doença nos nossos pequenos? Aí a gente entra até num outro mito, né, Juliana? Porque assim, a gente pensa, primeiro, que é só coisa de adulto. E outra, a gente tem certeza absoluta que criança magra não tem pressão alta. E é um erro, assim, importante, tá? Não é só a criança obesa que tem a pressão alta. A obesidade, ela é sim um fator de risco, né? Então, a criança que é obesa, ela tem muito mais chance de ter a hipertensão, mas não é porque a criança não é obesa que ela não tem. Porque, diferente, né, do adulto, a pressão arterial sistêmica, então a pressão alta na criança, ela tem outros fatores, como, por exemplo, se a criança nasceu com alguma malformação, ou no coração, ou renal, né, isso pode fazer com que ela tenha uma pressão alterada. Então, existem também esses outros fatores de risco. Então, uma má formação nessa criança pode sim fazer com que ela tenha uma pressão alta.
E existem também os outros fatores em si, né? Fator genético, fator em si da obesidade, a má alimentação, o sedentarismo, principalmente agora com a pandemia. O que teve de criança que ficou, né, trancada em casa, na frente da TV, do tablet ou do videogame, ó, a quantidade, um montão, né? Então, a criança ficou ali parada, tudo isso vai criando o quê? Um monte de fator de risco para ela ter a pressão alta. Mas não é só o obeso que tem a hipertensão. E é importante a gente ter isso em mente, né? Porque às vezes a mãe chega e a primeira coisa que ela fala no consultório: mas a minha filha é magrinha, como assim ela tem pressão alta? Tem pressão alta sim, crianças magras também podem ter. Puxa, tá aí uma coisa que é muito esclarecedora, iluminadora até na nossa mente, né? Porque a gente pensa mesmo que a pressão alta, ela tá ligada com o aumento do peso, com a obesidade infantil. Mas a doutora Sabrina falou uma coisa interessante pra gente, né? Teve a pandemia, as crianças ficaram muito em casa. E aí a gente já lembra, quem tem filho, eu tenho 2, né? E criança, esses meninos adoram jogar videogame. Você tem criança em casa, conhece? Criança, menino, menina, enfim, eles adoram as telas, né? Vamos botar esse pessoal para fora das telas, para brincar, tem que se mexer, né, doutora? Não pode ficar parado também. A gente está criando umas crianças muito paradas, né? Em casa, eu expulso os meus filhos de casa, mando todo mundo pro condomínio brincar, né? Então, fica a dica para você também. E, doutora Sabrina, como que é o diagnóstico, né? Os sinais e os sintomas da pressão alta em crianças é igual à pressão alta em adultos? É a mesma coisa, doutora? A pressão é a mesma doença, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Então, a pressão arterial em criança e em adulto, ao longo prazo, ela pode trazer, sim, as mesmas consequências. Mas, como eu falei, né? Na criança, a gente tem esse fator que, às vezes, a criança está tendo a pressão alta por um motivo que ela já nasceu com alguma alteração. Outro motivo também, às vezes, é porque a criança tem alguma síndrome, né? Tem que fazer algum tratamento específico e tem que tomar alguma medicação que pode fazer, então, aumentar a pressão e dar aquele quadro. Então, a gente tem que primeiro perceber ali o que está acontecendo com essa criança, né? Para depois a gente pensar em fazer o diagnóstico e tudo mais. Mas a doença em si, ela é muito parecida. Agora, o diagnóstico, a gente também entra naquele fator igual do adulto. Não é medir uma vez que, já tem. Né, preciso medir várias vezes, pelo menos umas 3 vezes, em momentos diferentes, em dias diferentes, se possível de formas diferentes, né? Então, uma vez medir no médico, outra na farmácia, outra em casa, para a gente perceber o que está acontecendo mesmo com aquela criança. Legal, doutor. E a partir de qual idade, né? Começa essa medida da pressão em crianças, né? Tem uma idade para começar? E deixa eu te fazer uma pergunta que, assim, eu tenho certeza que o pessoal de casa também tá curioso para saber. Aquele aparelhinho que a gente tem em casa, sabe? Que coloca no pulso e tem o selinho em metro. A gente pode medir a pressão das crianças com aquele aparelho? E qual que é esse valor, né, que a gente tem que encontrar? Que é normal, que está alterado, doutora. Olha as perguntas que a gente faz para a doutora Sabrina aqui, ao vivo. E assim... Certo, tô até pegando aqui uma coisa que eu já deixei separado para mostrar para vocês. Olha só, ainda bem. Deu tudo certo, a gente não combinou, mas deu tudo certo. Não, eu tinha pensado, a gente não precisa nem falar, né, Juliana? A gente pensa junto mesmo que separado. Uhum. Tem uma osmose, um transporte passivo aqui espiritual. Olha só, quando a gente vai medir numa criança, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do aparelho, né? O aparelho em si pode ser o mesmo, mas o que vai colocar no braço da criança tem que ser do tamanho do braço da criança, né? Eu tô aqui com um aparelho de adulto, ó, gente. Acho que dá pra ver bem, né? Quando a gente abre, deixa eu até abrir. Pra mostrar melhor. Quando a gente mostra, ó, ele é grandão, né? Dá pra colocar no nosso braço, não vai cobrir o braço inteiro,
Agora coloca isso daqui num bebezinho. Não dá, né? Vai cobrir até a mão, né, do bebê. Vai cobrir tudo. Então, o tamanho do manguito tem que ser adequado pro braço da criança. Não adianta ser enorme desse jeito, porque senão o resultado vai sair errado. Olha, eu vou pegar agora para vocês verem o tamanho do manguito que a gente tem que medir em bebê. Olha só. Tá. Vamos ver, ó. Estamos desse tamanho. Olha só comparando. Muito diferente, né, gente? Vou até colocar aqui, ó, pra ficar, ó. Ó, gente, que fofinho, né? É pequenininho demais, porque o braço da criança é pequenininho, né? Então a gente vai abrir, vai colocar lá no bracinho, gente. Vai colocar como se fosse o meu dedinho aqui, ó. Pronto, colocou. Tem que ter o tamanho correto, porque senão vai sair alterado. E às vezes acontece, né? Você vai lá no posto ou na farmácia, a criança às vezes já tem lá 5 anos, né? Pode medir com de adulto? Não, tá, gente? Tem o tamanho do bebê, da criança pequenininha ali até uns 4, 5 anos, da criança escolar, que a gente chama, né? Então, as crianças ali de 6, 7, né? Tem dos adolescentes e depois do adulto. Então, nós temos pelo menos 4 medidas ali que a gente pode utilizar. Alguns outros têm até do pré-adolescente, tem outros tamanhos mais específicos. Quanto mais específico, melhor, né? Mas pelo menos os 4 ali. E isso que é difícil, né? Até mesmo a gente pensa assim, será que a pressão alta em criança é algo raro? Né? A gente não sabe, na verdade, porque a pressão alta em si, ele é um problema, gente, de saúde mundial, não é algo que acontece só aqui no Brasil, né? E muitos estudos aí pelo mundo mostram sim que tem muita criança com a pressão alta e que não sabe que tem. E por que não faz o diagnóstico? Porque ninguém mede, porque ninguém vai lá verificar a pressão da criança, né? A criança, ela tem sim que ser verificada a pressão. Quando tem que verificar? Aí a gente tem que ver se a criança tem algum sinal em si ou não. Senão a criança, a partir dos 3 anos de vida, ela já deve sim verificar a pressão pelo menos uma vez por ano. Se a criança tiver algum fator de risco, ou seja, ali a criança tem alguma alteração renal, alguma alteração cardíaca, ou foi aquele bebê que ficou na UTI quando nasceu, ou nasceu com muito baixo peso, prematuro, com menos de 32 semanas, ou então ainda, criança que tem anemia falciforme, toma alguma medicação que aumenta a pressão dessa criança, essa criança vai ter que verificar a pressão antes dos 3 anos. Às vezes até em toda consulta que passa ali no pediatra, tem que verificar. E pode perguntar lá na igreja, para as mães. Quem que já teve o filho que passou no médico e verificou a pressão? Puxa. Aí a pergunta ficou aqui, ó. Cri, cri, cri na minha mente. Quem é que já foi lá da igreja, que levou o filho na consulta, que mediu a pressão? Cri, cri, responde aí nos comentários. Difícil, né, doutora? A gente precisa, então, como pais, como cuidadores, e se você é médico e está assistindo a gente, enfim, precisa medir a pressão das crianças. Doutora, o tratamento das crianças que têm pressão alta é igual ao do adulto, com remédios, enfim, é a mesma coisa? E já que a gente está falando de criança, se tratar direitinho, bonitinho, fazer tudo certinho, elas podem chegar a ser curadas dessa doença, sim, através do tratamento? Eu vou responder primeiro a da cura, então. Tá bom. Porque assim, como a criança ela tem esse fator que às vezes o que está causando a pressão alta é um fator que ela nasceu com alguma alteração, se corrigir isso, tem a cura. Então, por exemplo, tem uma cardiopatia que às vezes causa, sim, um aumento da pressão, mas na hora que faz a cirurgia, corrige,
Pronto, resolveu. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber na criança é o que está causando essa pressão alterada. Né? No adulto também a gente tem que investigar isso, mas na criança a gente sabendo que pode ser ali alguma coisa que ela nasceu com alguma alteração, tem que ser feita uma investigação. Na verdade, Juliana, no mundo ideal, né, o ideal seria que toda criança passasse pelo menos uma vez no cardiologista ainda na infância, para verificar realmente se o coração formou da forma correta, se tá tudo bem, se não tem pressão alta, se não tem outras coisas, porque quando a gente pensa até em malformação, se a gente for chutar, assim, infelizmente, o médico fala assim, sua criança vai nascer com alguma malformação, e a gente puder chutar, eu chutaria coração. Por quê? Porque o coração é o que mais causa malformação. Uma a cada 100 crianças nasce com alteração no coração. Nasce com o coração de forma ali que não é com o formato correto. Nasce com alguma coisinha fora do lugar ou algum buraquinho que não deveria estar aberto e está aberto. Então a criança ela precisa de uma avaliação ainda na infância, porque também acontece aquelas coisas, sabe? Quando cresce que descobre uma coisa que na verdade vem desde a infância. Né? Da infância. Exatamente. E aí quando a gente pensa em pressão alta, quando a gente fala em adulto, às vezes a gente descobre lá no adulto com 40, 45 anos, e as complicações, elas não aparecem de uma hora para outra, né? Elas vão aparecer ao longo aí da vida. Então, às vezes descobre com 40, quando o paciente tiver lá 50, 60 anos, que vai começar a aparecer as alterações. Porém, na criança, vamos supor que a gente tem uma criança com 5 anos que a gente faz o diagnóstico. Se não cuida, quando essa criança tiver 20, 25 anos, ela já vai estar tendo as complicações. Né? Então é muito jovem. Então a gente tem sim que fazer o tratamento correto. E o tratamento na criança, ela é parecido como o do adulto, mas a gente consegue ter um pouco melhor a parte de esperar para colocar os remédios. Por quê? Porque a criança, ela responde muito melhor à mudança do estilo de vida, né? Então, quando a gente tem ali uma criança, se ela não está tendo, né, uma causa específica de, é uma doença cardíaca, uma doença renal que precisa tratar isso, né? Ou então não está tendo sintomas em si, a gente consegue o quê? Primeiro fazer as mudanças no estilo de vida. Então a gente acompanha essa criança aí de 3 a 6 meses para ela fazer essa mudança no estilo de vida, e às vezes só isso já resolve o caso, né? Já melhora bastante, já controla essa pressão. Então, nas crianças a gente tem também essa parte boa, né? Que a gente já não entra direto com medicação, mas às vezes é necessário, e aí a gente vai colocar mais ou menos as medicações que a gente coloca em adulto. Infelizmente, não existe o xaropinho do captopril ou do furosemida, né? É tudo comprimido. Então a gente ensina a mãe a diluir o comprimido para dar para a criança. É um pouquinho mais complicado. Ou se a mãe consegue, a gente consegue fazer manipulado, né? Mas nem toda mãe consegue pagar uma medicação manipulada. Então a gente ensina a diluir, como que faz tudo direitinho. Mas aí sim, faz também tratamento em criança com medicação. Certo. Nossa, doutora, interessante isso. Eu não tenho xaropinho ainda do captopril, puxa vida. Mas graças a Deus que dá para, né, usar esse captopril aí, diluir e tratar essas crianças que precisam. E doutora, para a gente caminhar para o fechamento, né? Pensando em tudo que você já ensinou para gente, eu fico imaginando que pode ter aí algum pai ou alguma mãe que está pensando no seu filho, ou algum cuidador, vovô, vovó, tio, enfim, professor, e que está pensando, está identificando, né, alguma coisa na sua criança agora, está tendo algumas percepções e pensando que de repente a sua criança pode ser talvez uma candidata a ter alguma dificuldade relacionada à pressão alta infantil. Então, eu gostaria de pedir para você qual seria o conselho que você
poderia dar para essas pessoas que de repente acendeu aí, ó, uma luz, falar, puxa, eu acho que eu tenho que olhar aí para o meu filho, enfim, o que fazer agora, né? Se a pessoa suspeitar que de repente a sua criança ali pode ter alguma dificuldade relacionada à pressão alta, o que ela tem que fazer, qual médico que ela tem que procurar, enfim, qual é o próximo passo que ela teria que dar? Esse passo é importante, na verdade, para todos os pais, tá? É lógico, né, que alguns fatores chamam mais atenção, mas toda criança tem que medir a pressão, tem que aferir, tem que verificar qual que é a pressão da criança. E é engraçado até, Juliana, que não existe um número certo pra gente falar, igual no adulto, né? Acima de 14/9 eu já considero, então, que tem pressão alta se for constante. Na criança não é assim. Na verdade, eu tenho uma tabela enorme lá no consultório, porque na hora que a gente verifica a pressão, aquele número que dá ali, a gente não pode só olhar para aquele número. A gente tem que jogar numa tabela para perceber, a partir do sexo, da idade, da altura da criança, se aquele valor está correto ou não, se pode sim ser um valor alterado para a pressão. Então, o que essa criança precisa? Ela precisa de um acompanhamento, para começar. Porque o que eu percebo, Juliana, é que assim, muitos pais, no primeiro, no segundo ano de vida, levam a criança no médico todos os meses. Né? Tá lá, vê o peso, se preocupa, tem a introdução alimentar, depois vai começar a andar e tal, e não fala, e fala. Tem uma preocupação. Sim. Parece que depois que passa ali os 2 anos, não precisa mais ir no pediatra. Aí o pediatra, ele vira mais ou menos aquela coisa assim, tá com alguma coisa que eu não sei o que é. Aí leva no pediatra, como se fosse pronto-socorro, entendeu? Não sei o que é, vamos levar lá para ver o que ele acha. E não é assim. Toda criança, ela precisa de um acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dela ao longo de toda a infância, né? Por que às vezes a gente pega uma criança ali que não tá crescendo e a mãe começa a ficar desesperada e às vezes tem que tomar hormônio e tal? Por que ela só descobriu depois? Porque não estava fazendo um acompanhamento tudo bonitinho. Cadê a curva do crescimento dessa criança? Né? Não tem. E é de extrema importância. Então, tanto os profissionais, eles precisam ter a consciência, né, de verificar a pressão da criança, quanto os pais de levarem ao pediatra para fazer esse acompanhamento. O mundo ideal, como eu falei, seria que toda criança conseguisse passar pelo menos uma vez no cardiologista infantil durante a infância. É a realidade? Não, Juliana, a gente sabe que não é. Mas o pediatra tem que ser a realidade de todo mundo. Ou particular, ou pelo posto, tem que fazer um acompanhamento. É de extrema importância. Porque aí, na hora que o pediatra perceber que está alterado, que tem alguma coisa errada, ele vai encaminhar para o especialista. E é aí que o pai tem que agir. Então começa que todos os pais têm que fazer essa ação. Agora, se de repente você é um pai que já percebeu que o seu filho tem uma alteração cardíaca, tem alguma alteração renal, ou então sabe aquela criança que fica com infecção urinária toda hora? Tá com infecção urinária, daqui a pouco tá de novo, aí tá de novo. Gente, isso não é normal. O que tá acontecendo com essa criança? Ela precisa de uma investigação para saber se esse rim tá tudo certinho, se ela não tem uma pressão alterada. Aquela criança que sente palpitação, que sente dor no peito, que sente dor de cabeça. Isso não é normal, precisa verificar. Será que não é a pressão? Foi lá e verificou? Mediu, né? Aferiu com o tamanho correto do manguito? Tem que ser feito sim todo esse cuidado com as crianças. Bem, a gente precisa ter esse olhar para as nossas crianças, esse olhar de cuidado específico, cuidado minucioso, né? É buscar esses profissionais na medida, né, das nossas condições, ir até o posto de saúde,
acompanhar essa consulta, ver se essa medida tá com o manguito certo, né? Não adianta colocar aquele enorme no braço da nossa criança escolar, porque aí vai ter algum tipo de alteração mesmo, tá vendo? Então essas adequações, a gente aprendeu tudo isso hoje aqui com a doutora Sabrina. Doutora Sabrina, muito obrigada por nos abençoar a gente, o pessoal de casa também, com esses esclarecimentos, explicar tudo isso pra gente. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida aí de muitas crianças, né, gente? Ela é pediatra, gente. O olhar dela é para as crianças, é um olhar de cuidado. Vamos orar por ela também. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua vocação, o seu trabalho, a sua família e que você venha aqui outras vezes também conversar mais com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço e até falo para os pais, né, que às vezes eles ficam tão preocupados pensando em qual é o melhor colégio, né, qual é a melhor roupa, o melhor inglês, e às vezes coisas simples como uma boa alimentação, sair para passear ali na praça, andar, não deixar a criança na frente da TV, tomar um tudo sol, isso pode né? pode fazer a diferença no futuro da criança. Às vezes a gente fica pensando, até a criança ter 40 anos, vai demorar. Não vai demorar, tá ali, ó, é um piscar de olhos, todo mundo já cresceu e você pode fazer a diferença na vida adulta do seu filho hoje. É isso que a gente tem que pensar, né? Que hoje a gente pode já fazer a diferença. E eu agradeço muito a oportunidade, sempre que precisar estou à disposição e que Deus abençoe muito esse trabalho, que é muito bonito e muito importante. Então, ó, coraçãozinho para nossa cardiologista e um coraçãozinho especial também para você que ficou com a gente até aqui conectado. Eu espero, né? Nós esperamos que esse conteúdo abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua criança e compartilha para que também possa alcançar aí muitos outros coraçõezinhos, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser, tá bom?